A filha quebrou todas as regras ao escolher o amado pobre em meio aos ricos da cidade. Era uma noite qualquer no luxuoso apartamento de Camila Santos, no coração dos jardins. As cortinas de seda se moviam lenta e graciosamente, como se sussurrassem segredos de uma vida repleta de festas extravagantes e sorrisos falsos. Mas no fundo, tudo aquilo era só eco, enquanto os rujos dos copos de cristal se fundiam a risos e conversas fúteis. Dentro dela havia um vazio insuportável. Camila olhava pela janela, observando as luzes da cidade, sonhando com o que realmente queria: liberdade. Certa vez, em uma dessas festas, seus olhares se cruzaram. André, um jovem faxineiro com mãos calejadas, carregava consigo a paixão pela arquitetura, um sonho de um mundo mais justo, uma esperança pulsante. Quando se aproximou, ela sentiu um aperto no peito. Havia algo nele que não se via nas altas esferas sociais: autenticidade. Enquanto o pai, Maurício, com olhos como fogo e voz cortante, proferiu palavras que reverberavam nas paredes. Você vai se rebaixar? Um faxineiro? O silêncio que sucedeu era mais doloroso que um grito. Camila sabia que essa escolha poderia significar sua expulsão, mas a força do amor a fez resistir. Você está errada, só vai arruinar sua vida e manchar nosso nome, ele bradou, enquanto o ressentimento pairava no ar como um perfume agressivo. Mas a jovem não recuou. Ao lado de André, ela descobriu não apenas o amor, mas a verdadeira essência da vida: ajudar o próximo. Em cada passe de pano, ele falava sobre estruturas que poderiam abrigar muitos, sobre casas que não existiam no mundo dos ricos. A pressão dentro de casa aumentava, e Camila sabia que as consequências de sua escolha se aproximavam. Uma noite, de coração acelerado, ela decidiu deixar tudo para trás. No entanto, enquanto organizava suas coisas, Maurício, atormentado, começou a questionar tudo. Cresceu cercado por luxo, mas onde? Então, uma mensagem ecoou em seu celular. Era de Maurício. Precisamos conversar sobre você e André. O coração de Camila disparou. O que ele queria? O medo de perder a essência do amor que encontrou balançava com um sopro de esperança de reconciliação. Com a mente em frangalhos, ela sentiu que a verdade pairava no ar. Um mistério prestes a ser desvendado. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração pulsava como um tambor nas suas têmporas. Precisamos conversar sobre você e André. As palavras de Maurício provocavam um turbilhão dentro dela. O que ele tinha a dizer? Tomada por ansiedade, Camila respirou fundo e decidiu que tinha que ir. A curiosidade e o medo a inundavam. Sentou-se no sofá apagado, sentindo a textura do tecido contra a pele. O apartamento estava silencioso, como um mistério prestes a ser revelado. A porta se abriu abruptamente e Maurício entrou, as feições marcadas pela tensão. A expressão dele era uma combinação estranha de raiva e tristeza, algo que ela nunca tinha visto antes. Camila, precisamos esclarecer algumas coisas. A voz dele soou firme, mas havia um tremor, uma fragilidade. Alguma coisa havia mudado. Ele se sentou na frente dela, o olhar perdido. Eu não vou te impedir de estar com André, mas existe algo que você precisa saber. Ela sentiu um nó na garganta. Cada palavra dele era como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer?
O pânico crescia como uma onda, ameaçando engoli-la. Eu não sou o que você pensa que sou. Maurício desviou o olhar, mergulhando em pensamentos sombrios. A nossa família. Eu sempre disse que éramos respeitáveis. Mas o que você não sabe é que o nosso nome veio de um passado obscuro. O meu pai, ele não era um homem de bem. Ele respirou fundo, como se estivesse libertando um peso. Ele fez negócios sujos, e eu herdei isso. Camila ficou paralisada. As palavras duras ressoavam em sua mente. Você está dizendo que nós não somos quem pensamos que somos? A realidade estava se desfazendo, como um edifício mal construído. Ela pensou em cada festa, cada sorriso, cada discurso sobre dignidade e riqueza. Tudo poderia ser uma mentira. Sim, e eu não posso deixar que você se misture a André porque... A voz de Maurício sumiu, como se um fantasma tivesse levado sua coragem. Ele pode estar ligado a tudo isso. O impacto da revelação acabou com o pouco controle que Camila mantinha. O André? Não! Você não pode estar falando sério. A raiva e a confusão pululavam dentro dela, mas uma parte dela queria acreditar que não havia verdade naquilo. O amor que sentia por André era mais forte do que qualquer rumor. Maurício se levantou, angustiado. Eu não tenho provas, mas alguns amigos meus, eles viram André em lugares que não deviam. Ele pode estar envolvido em algo muito mais perigoso. Ele respirou como se o ar estivesse pesando numa atmosfera carregada de tensão. E se isso for verdade, você precisa se proteger. Camila queria gritar, queria desferir palavras cortantes como facas. Como ele ousava insinuar que o amor da sua vida era um criminoso? A imagem dela com André, rindo, sonhando, se desmoronava em sua mente, e um frio sufocante penetrava seu coração. E antes que pudesse dizer algo, o celular de Maurício apitou. O som rasgou o silêncio como um grito. Ele olhou para a tela e palitou os lábios, como se a verdade estivesse diante dele. A expressão dele mudou instantaneamente. Isso é impossível. Ele deslizou os dedos pela tela e então seus olhos se arregalaram. O pavor estático causou um silêncio profundo. Não, isso não pode ser. Camila se inclinou para a frente. A urgência a consumia. O que acontece? O que é que você viu? Maurício virou-se para ela, pálido como uma folha de papel. Aquela mensagem era de André. Disse, a voz tremulando. Diz que ele está fugindo, que virou alvo. Camila sentiu o chão desaparecer sob os pés. A ideia de que o homem que ela amava poderia estar misturado em algo tão obscuro e perigoso fez seu estômago revirar. E agora, com Maurício revelando segredos do passado, tudo parecia um quebra-cabeça montado de forma errada. O amor, a traição, o legado sombrio da família. Tudo inevitavelmente se entrelaçava em um destino que parecia triste e incerto. Ela respirou. Eu preciso encontrá-lo. Precisamos entender isso. E assim, com o coração batendo forte, Camila se levantou, decidida a buscar a verdade, mesmo que o peso da incerteza recuasse com ela. Antes que pudesse sair, Maurício a segurou. A expressão em seu rosto era uma mistura de desespero e impotência. Camila, espera! O que se você... Mas as palavras dele eram insuficientes. Camila já estava fora da porta, com a mente correndo, o passado e o presente colidindo de forma caótica. O destino estava prestes a revelar seus segredos, e ela estava a ponto de se perder na busca pela verdade. Camila estava na porta. Seu coração pulsava freneticamente. A urgência a consumia, e ela mal notou Maurício a chamando de volta. Camila, espera! Mas o desespero da busca por André superava a voz do pai. Só conseguia pensar no que ele poderia estar enfrentando. Desceu as escadas correndo, quase tropeçando em seus próprios pensamentos. A imagem de André, com um olhar assustado, não saía de sua mente. As luzes da cidade pareciam mais opressoras, menos acolhedoras. O ar estava pesado,
como se a atmosfera pudesse sufocá-la. Assim que chegou à rua, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de André. Estou em apuros. Não posso falar agora. Me encontre na praça. Um nó se formou em seu estômago. O pedido dele tinha urgência. O tipo que a deixava alerta e nervosa. A praça? Ok. Eu vou, pensou, apressando-se em direção ao local combinado. Ao chegar, a praça estava silenciosa, coberta por uma névoa atípica para aquela hora da noite. Os bancos de madeira estavam vazios, mas havia uma tensão no ar. Camila olhou ao redor. Seu coração batia alto. A cada som, seu espírito se elevava em expectativa. E então, em meio ao manto da escuridão, ela ouviu André, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. A mistura de medo e ansiedade, estampada em seu rosto, quebrava seu coração. Camila, você veio. Ele parecia aliviado e assustado ao mesmo tempo. Ela correu em direção a ele, envolvendo-o em um abraço apertado. O que está acontecendo? O papai, ele disse algumas coisas sobre você. A expressão de André escureceu. Eu precisei te proteger. Não posso falar aqui. Ele puxou-a para um canto mais isolado. Estamos em perigo. A eletricidade no ar era palpável. O coração de Camila disparava. André, do que você está falando? Vamos sair daqui. Não podemos conversar na praça. Ele olhou por cima do ombro, como se sentisse que alguém os estivesse observando. Camila apenas assentiu, confusa e assustada. Onde você quer ir? Na casa de uma amiga. Você vai entender tudo. Agora anda. Sem pensar, ela seguiu André, a adrenalina correndo em suas veias. As ruas pareciam sombras à medida que avançavam, e cada passo alimentava algo sobrenatural. O medo transformava-se em determinação. Finalmente, ao chegarem à casa de uma amiga que André mencionou, a porta se abriu e uma mulher de olhar intenso os acolheu. Finalmente, vocês precisam ouvir isso antes que seja tarde. A urgência na voz dela ecoou como um aviso. André se virou para Camila. Você vai se surpreender. O que vou te contar vai mudar tudo. O olhar dele estava carregado de preocupação e alívio, e Camila sentiu um frio na barriga. Muda tudo como, André? Mas antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio da noite. A porta se abriu bruscamente e homens mascarados invadiram o local. O pânico tomou conta da sala. Camila estava paralisada. Seu mundo virou um turbilhão. O que é isso? Ela gritou, o desespero tingindo sua voz. Os homens gritaram ordens. E em um passado distante, Camila reconheceu os rostos. Parem! O que vocês querem? A confusão se misturava ao terror enquanto André se jogava na frente dela. Fuja, Camila! Você precisa sair daqui! Ele gritava. A dor na sua voz cortava como uma faca. E naquele momento, Camila percebeu. Um dos homens ergueu a máscara e, para seu horror, era um conhecido da alta sociedade, um amigo íntimo de Maurício. Mandei avisar que você não era bem-vinda, Camila. Sua voz era fria, lembrando ela de tudo que estava em jogo. Frágil e confusa, Camila viu sua vida inteira desmoronar. Tudo o que pensou entender, os laços de amor, verdade e família, agora pareciam cordões emaranhados de mentiras. E André, mesmo em perigo, tentando protegê-la, parecia tão perdido quanto ela. A sala tornou-se um labirinto de emoções, enquanto as mãos no peito de Camila aprendiam a um destino nebuloso. O que mais ela não sabia? Camila! Ela ouviu André a chamar. Ele estava cercado e a visão dela começou a escurecer. O que seria do amor, da confiança? Enquanto a realidade se despedaçava, uma única pergunta ecoava na mente dela. Quem era realmente André? E tudo ficou em suspenso, prestes a se revelar em uma espiral incontrolável de verdades e mentiras. A urgência a consumia, e ela mal notou Maurício a chamando de volta. Camila, espera! Mas o desespero da busca por André superava a voz do pai. Só conseguia pensar no que ele poderia estar enfrentando. Desceu as escadas correndo,
quase tropeçando em seus próprios pensamentos. A imagem de André com um olhar assustado não saía de sua mente. "Onde você está?" ela murmurava, sentindo o desespero crescer. As luzes da cidade pareciam mais opressoras, menos acolhedoras. O ar estava pesado, como se a atmosfera pudesse sufocá-la. Assim que chegou à rua, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de André. "Estou em apuros. Não posso falar agora. Me encontre na praça." Um nó se formou em seu estômago. O pedido dele tinha urgência, o tipo que a deixava alerta e nervosa. "A praça. Ok, eu vou", pensou, apressando-se em direção ao local combinado. Ao chegar, a praça estava silenciosa, coberta por uma névoa atípica para aquela hora da noite. Os bancos de madeira estavam vazios, mas havia uma tensão no ar. Camila olhou ao redor. Seu coração batia alto. A cada som, seu espírito se elevava em expectativa. E então, em meio ao manto da escuridão, ela ouviu André, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. A mistura de medo e ansiedade estampada em seu rosto quebrava seu coração. "Camila, você veio!" Ele parecia aliviado e assustado ao mesmo tempo. Ela correu em direção a ele, envolvendo-o em um abraço apertado. "O que está acontecendo? O papai, ele disse algumas coisas sobre você." A expressão de André escureceu. "Eu precisei te proteger. Não posso falar aqui." Ele puxou-a para um canto mais isolado. "Estamos em perigo." A eletricidade no ar era palpável. O coração de Camila disparava. "André, do que você está falando?" "Vamos sair daqui. Não podemos conversar na praça." Ele olhou por cima do ombro, como se sentisse que alguém os estivesse observando. Camila apenas assentiu, confusa e assustada. "Onde você quer ir?" "Na casa de uma amiga. Você vai entender tudo. Agora anda." Sem pensar, ela seguiu André, a adrenalina correndo em suas veias. As ruas pareciam sombras à medida que avançavam, e cada passo alimentava algo sobrenatural. O medo transformava-se em determinação. Finalmente, ao chegarem à casa de uma amiga que André mencionou, a porta se abriu e uma mulher de olhar intenso os acolheu. "Finalmente, vocês precisam ouvir isso antes que seja tarde." A urgência na voz dela ecoou como um aviso. André se virou para Camila. "Você vai se surpreender. O que vou te contar vai mudar tudo." O olhar dele estava carregado de preocupação e alívio, e Camila sentiu um frio na barriga. "Muda tudo como, André?" Mas antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio da noite. A porta se abriu bruscamente e homens mascarados invadiram o local. O pânico tomou conta da sala. Camila estava paralisada. Seu mundo virou um turbilhão. "O que é isso?" ela gritou, o desespero tingindo sua voz. Os homens gritaram ordens, e em um passado distante Camila reconheceu os rostos. "Parem! O que vocês querem?" A confusão se misturava ao terror enquanto André se jogava na frente dela. "Fuja, Camila! Você precisa sair daqui!" ele gritava. A dor na sua voz cortava como uma faca. E naquele momento, Camila percebeu. Um dos homens ergueu a máscara, e para seu horror, era um conhecido da alta sociedade, um amigo íntimo de Maurício. "Mandei avisar que você não era bem-vinda, Camila." Sua voz era fria, lembrando-a de tudo que estava em jogo. Mas antes que isso pudesse ressoar em sua mente, um grito ecoou vindo da sala dos fundos. Uma mulher com uma presença imponente apareceu, seu olhar fixo e penetrante. "Levem-na, ela não faz parte disso." O homem congelou ao vê-la, sua expressão mortificada revelando um segredo que Camila nunca poderia imaginar. A mulher se aproximou então, e a verdade saiu de sua boca como um veneno. "Você não sabia, Camila? O André não é quem você pensa que é. Ele é..." Ela olhou para o homem que estava prestes a agarrar Camila. "Ele é meu filho." Um silêncio atordoante preencheu o ar. Camila não conseguia processar. "O quê? Como assim?" A revelação era de partir o coração. "Não, isso é impossível." Ela olhou para André,
seus olhos cheios de confusão e desespero. O que você não me contou? André estava paralisado. O choque tomou conta dele também. Mãe, não é a hora! Ele tentou se afastar dos homens, mas eles eram muitos. É muito tarde. Você está envolvido com a filha de um dos meus inimigos. A mulher estava desesperada e as emoções eram palpáveis. O que tinha começado como uma corrida para a verdade, agora se transformava em um labirinto de traição e conexões ocultas. Camila se afastou um pouco, cercada por uma verdade que não fazia sentido. O que era essa ligação? O que ela realmente sabia sobre André? O mundo de ilusões que havia construído estava desmoronando. E André, tão próximo, agora parecia um estranho. Camila, ele chamou, a voz embargada. Mas um dos homens segurava o braço dela, puxando para trás. Vamos! E assim, pelo caos, Camila começou a perder a noção do que realmente importava. Cada respiração dela parecia mais pesada que a anterior, enquanto lhe martelava a única pergunta que repousava como um peso. Quem era realmente André? Camila estava paralisada, cercada pela verdade devastadora que acabara de ouvir. A última palavra da mulher ecoava em sua mente como um tambor implacável. André é meu filho. O choque a atingia em ondas, enquanto a adrenalina e o medo entorpeciam seus sentidos. É mentira! Isso é impossível! Ela sentiu a mão fria do homem segurando seu braço e a urgência do momento se intensificava. André estava ao seu lado, os olhos arregalados, a expressão misturando confusão e terror. Mãe, por favor, agora não, isso não pode ser. Os homens ao redor pareciam hesitar por um instante, mas a tensão no ar era palpável. Camila olhava de um para o outro e sentia o mundo desmoronar. O que estava acontecendo? Por que tudo isso? André, seu amor, estava no centro de um conflito que ela não compreendia. Seja quieta! Gritou um dos homens com um olhar ameaçador, e a voz dele partiu o pouco controle que Camila ainda tinha. Ela queria gritar, queria lutar, mas a realidade a envolvia como uma armadilha. Ser levada, arrancada de André. Não, isso não poderia ser assim. Mas antes que ela pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio como um raio em um céu claro. A porta se abriu com força, e a figura de um homem emergiu. O rosto dele era familiar. Camila reconheceu imediatamente. Era Luca, um dos amigos de infância de seu pai. Camila, ele chamou, sua voz ressoando como um aviso. Saia, é uma armadilha. A cena congelou por um breve momento, e tudo parecia perder a cor. Os homens mascarados se voltaram para Luca, surpresos. Você aqui? O que está fazendo? Um deles perguntou, claramente alarmado. Luca não hesitou. Ele correu na direção de Camila, a determinação em seus olhos refletindo uma urgência que ela nunca tinha visto antes. Eles não são quem dizem ser. Você precisa ir, agora! Um dos homens se aproximou, mas antes que pudesse alcançar Luca, ele desferiu um soco rápido. Camila ficou paralisada, assistindo ao movimento veloz. Luca era forte, mas o número deles era avassalador. Enquanto isso, Camila se apercebeu que André estava quase sendo encurralado pelos outros. Estamos em perigo, Camila. Serão todos capturados. Luca gritou, enquanto lutava contra um dos homens. A fúria em seu rosto foi um indicativo de que ele não estava apenas defendendo a si mesmo. Ele lutava por ela. Vem comigo! A urgência na voz dele a tirou da sua paralisia. Camila olhou para André, e os olhos dela refletiam desespero. Ele estava cercado. André! Ela gritou. Por favor! Mas antes que pudesse se mover, a mulher, a mãe de André, ergueu a mão e gritou. Parem! É ele! É um traidor! O clima mudava instantaneamente. A revelação pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer, mãe? André ficou em choque, sua voz quase um sussurro. A cena virou um caos, a tensão crescendo.
Você não viu, meu filho? Ele é o responsável pela nossa fuga. Ele tem trabalhado contra nós. Ela olhou em volta, a fúria ofuscando sua dor. Camila sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Não era uma questão de amor, mas de traição? Então, em um surto de raiva, um dos homens gritou: Luca, você vai se arrepender de intervir. E as palavras dispararam como um tiro. A atmosfera estava tensa e um pânico avassalador tomou conta da sala. Cada batida do coração de Camila ressoava como um tambor frenético. O desenrolar da situação parecia um filme de terror. Gritos, empurrões e um emaranhado de emoções. Camila buscou André, mas a confusão tomou conta. E antes que pudesse gritar por ele, o som de um tiro ecoou, um som gelado que cortou o ar. Ela ficou paralisada, o olhar em choque. O corpo de Luca caiu, e tudo ao redor girou em um turbilhão. O grito de André cortou o silêncio, como uma lamparina apagada em meio à tempestade. Não! A realidade se desfez em fragmentos. O mundo desmoronando ao seu redor. Camila caiu de joelhos, a dor apertando seu peito. A tragédia tornava-se palpável, enquanto o caos se moldava em algo mais sombrio. Os laços do amor e da traição estavam emaranhados, e agora a única questão era: quem era realmente André? E o que realmente significava amar alguém que poderia ser um traidor? Camila sentia seus olhos se encherem de lágrimas, enquanto tudo o que julgava conhecer estava sendo empurrado para fora de seu alcance. Camila estava paralisada, cercada pelo. O choque a atingia em ondas, enquanto a adrenalina e o medo entorpeciam seus sentidos. É mentira! Isso é impossível! Ela sentiu a mão fria do homem segurando seu braço, e a urgência do momento se intensificava. André estava ao seu lado, os olhos arregalados, a expressão misturando confusão e terror. Mãe, por favor, agora não, isso não pode ser. Os homens ao redor pareciam hesitar por um instante, mas a tensão no ar era palpável. Camila olhava de um para o outro e sentia o mundo desmoronar. O que estava acontecendo? Por que tudo isso? André, seu amor, estava no centro de um conflito que ela não compreendia. Seja quieta, gritou um dos homens com um olhar ameaçador, e a voz dele partiu o pouco controle que Camila ainda tinha. Ela queria gritar, queria lutar, mas a realidade a envolvia como uma armadilha, ser levada, arrancada de André. Não, isso não poderia ser assim. Mas antes que ela pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio como um raio em um céu claro. A porta se abriu com força e a figura de um homem emergiu. O rosto dele era familiar. Camila reconheceu imediatamente. Era Luca, um dos amigos de infância de seu pai. Camila, ele chamou, sua voz ressoando como um aviso. Saia, é uma armadilha! A cena congelou por um breve momento e tudo parecia perder a cor. Os homens mascarados se voltaram para Luca, surpresos. Você aqui? O que está fazendo? Um deles perguntou, claramente alarmado. Luca não hesitou. Ele correu na direção de Camila, a determinação em seus olhos refletindo uma urgência que ela nunca tinha visto antes. Eles não são quem dizem ser. Você precisa ir, agora. Um dos homens se aproximou, mas antes que pudesse alcançar Luca, ele desferiu um soco rápido. Camila ficou paralisada, assistindo ao movimento veloz. Luca era forte, mas o número deles era avassalador. Enquanto isso, Camila se apercebeu que André estava quase sendo encurralado pelos outros. Estamos em perigo, Camila. Serão todos capturados. Luca gritou, enquanto lutava contra um dos homens. A fúria em seu rosto foi o indicativo de que ele não estava apenas defendendo a si mesmo. Ele lutava por ela. Vem comigo,
A urgência na voz dele a tirou da sua paralisia. Camila olhou para André, e os olhos dela refletiam desespero. Ele estava cercado. André! Ela gritou. Por favor! Mas antes que pudesse se mover, a mulher, a mãe de André, ergueu a mão e gritou. Parem! É ele! É um traidor! O clima mudava instantaneamente. A revelação pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer, mãe? André ficou em choque, sua voz quase um sussurro. A cena virou um caos, a tensão crescendo. Você não viu, meu filho? Ele é o responsável pela nossa fuga. Ele tem trabalhado contra nós. A mulher estava desesperada, e as emoções eram palpáveis. Camila se afastou um pouco, cercada por uma verdade que não fazia sentido. O que era essa ligação? O que ela realmente sabia sobre André? O mundo de ilusões que havia construído estava desmoronando. E André, antes tão próximo, agora parecia um estranho. Camila, ele chamou, a voz embargada. Mas um dos homens segurava o braço dela, puxando para trás. Vamos! E assim, em meio ao caos, Camila começou a perder a noção do que realmente importava. Cada batida do coração de Camila ressoava como um tambor frenético. De repente, Luca, em meio à luta, olhou diretamente para Camila e gritou. Você não sabe, você é mais do que imagina. Suas palavras cortaram o ar, e todos pararam por um segundo. O que ele estava dizendo? Camila, escute. Você está em perigo. Tem algo que não te contaram. A ela, tudo parecia um emaranhado de confusão. Então a verdade jorrou de Luca como uma correnteza. Você não é apenas filha de Maurício. Você é parte de um plano maior. Algo que foi elaborado antes de você nascer. A revelação pairou no ar, e cada um dos presentes parecia perder o equilíbrio. Camila sentiu como se seu mundo desmoronasse mais uma vez. O quê? Como assim? A incredulidade tomava conta. Você carrega a chave para tudo isso. Luca continuava com a voz intensa. Seus pais, eles não são quem você pensa que são. Eles tiveram que te proteger de tudo isso. E agora pode ser tarde demais. Camila sentiu como se a terra estivesse sendo tirada sob seus pés. A ideia de que suas origens poderiam ser uma combinação de segredos e mentiras a fez questionar tudo o que sabia. Quem ela realmente era. A sensação de conforto que teve a vida toda se esvaía, e o pânico a invadiu. Não pode ser verdade. A voz dela estava perto de um grito, mas algo em Luca, em sua expressão, a fez hesitar. André, por sua vez, parecia dilacerado, a confusão estampada em seu rosto. E enquanto a sala se tornava um mar de gritos e desespero, Camila, em um lampejo de clareza, percebeu. E se tudo isso era uma armadilha? E a descoberta de quem realmente era mudaria tudo? Em meio ao caos e ao desespero, o tiro disparado antes ecoava em sua mente. Quem era realmente ela? E o que fariam agora, quando todas as certezas estavam testadas? A pergunta permanecia, pairando na atmosfera carregada, à espera de respostas. Camila estava paralisada, cercada pela verdade devastadora que acabara de ouvir. A última palavra da mulher ecoava em sua mente como um tambor implacável. André é meu filho. O choque a atingia em ondas, enquanto a adrenalina e o medo entorpeciam seus sentidos. É mentira! Isso é impossível! Ela sentiu a mão fria do homem segurando seu braço, e a urgência do momento se intensificava. André estava ao seu lado, os olhos arregalados, a expressão misturando confusão e terror. Mãe, por favor, agora não! Isso não pode ser! Os homens ao redor pareciam hesitar por um instante, mas a tensão no ar era palpável. Camila olhava de um para o outro e sentia o mundo desmoronar. O que estava acontecendo? Por que tudo isso?
André, seu amor, estava no centro de um conflito que ela não compreendia. Seja quieta, gritou um dos homens com um olhar ameaçador. E a voz dele partiu o pouco controle que Camila ainda tinha. Ela queria gritar, queria lutar, mas a realidade a envolvia como uma armadilha. Ser levada, arrancada de André. Não, isso não poderia ser assim. Mas antes que ela pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio como um raio em um céu claro. A porta se abriu com força, e a figura de um homem emergiu. O rosto dele era familiar. Camila reconheceu imediatamente. Era Luca, um dos amigos de infância de seu pai. Camila, ele chamou, sua voz ressoando como um aviso. Saia! É uma armadilha! A cena congelou por um breve momento, e tudo parecia perder a cor. Os homens mascarados se voltaram para Luca, surpresos. Você aqui? O que está fazendo? Um deles perguntou, claramente alarmado. Luca não hesitou. Ele correu na direção de Camila, a determinação em seus olhos refletindo uma urgência que ela nunca tinha visto antes. Eles não são quem dizem ser. Você precisa ir agora. Um dos homens se aproximou, mas antes que pudesse alcançar Luca, ele desferiu um soco rápido. Camila ficou paralisada, assistindo ao movimento veloz. Luca era forte, mas o número deles era avassalador. Enquanto isso, Camila se apercebeu que André estava quase sendo encurralado pelos outros. Estamos em perigo, Camila. Serão todos capturados, Luca gritou enquanto lutava contra um dos homens. A fúria em seu rosto foi um indicativo de que ele não estava apenas defendendo a si mesmo, ele lutava por ela. Vem comigo. A urgência na voz dele a tirou da sua paralisia. Camila olhou para André, e os olhos dela refletiam desespero. Ele estava cercado. André, ela gritou. Por favor! Mas antes que pudesse se mover, a mulher, a mãe de André, ergueu a mão e gritou. Parem! É ele! É um traidor! O clima mudava instantaneamente. A revelação pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer, mãe? André ficou em choque, sua voz quase um sussurro. A cena virou um caos, a tensão crescendo. Você não viu, meu filho? Ele é o responsável pela nossa fuga. Ele tem trabalhado contra nós. A mulher estava desesperada, e as emoções eram palpáveis. Camila se afastou um pouco, cercada por uma verdade que não fazia sentido. O que era essa ligação? O que ela realmente sabia sobre André? O mundo de ilusões que havia construído estava desmoronando. E André, antes tão próximo, agora parecia um estranho. Camila, ele chamou, a voz embargada. Mas um dos homens segurava o braço dela, puxando para trás. Vamos! E assim, em meio ao caos, Camila começou a perder a noção do que realmente importava. Cada batida do coração de Camila ressoava como um tambor frenético. De repente, Luca, em meio à luta, olhou diretamente para Camila e gritou. Você não sabe, você é mais do que imagina. Suas palavras cortaram o ar, e todos pararam por um segundo. O que ele estava dizendo? Camila, escute, você está em perigo, tem algo que não te contaram. A ela tudo parecia um emaranhado de confusão. Então a verdade jorrou de Luca como uma correnteza. Você não é apenas filha de Maurício. Você é parte de um plano maior, algo que foi elaborado antes de você nascer. A revelação pairou no ar, e cada um dos presentes parecia perder o equilíbrio. Camila sentiu como se a terra estivesse sendo tirada sob seus pés. A ideia de que suas origens poderiam ser uma combinação de segredos e mentiras a fez questionar tudo o que sabia. Quem ela realmente era? A sensação de conforto que teve a vida toda se esvaía, e o pânico a invadiu. Não, não pode ser verdade. A voz dela estava perto de um grito, mas algo em Luca e sua expressão a fez hesitar. André, por sua vez, parecia dilacerado, a confusão estampada em seu rosto.
E enquanto a sala se tornava um mar de gritos e desespero, Camila, em um lampejo de clareza, percebeu. E se tudo isso era uma armadilha? E a descoberta de quem realmente era mudaria tudo? Só então, do fundo da sala, um novo ruído se destacou. O estalo de um disparo. Todos olharam para a fonte do som, e o mundo de Camila girou novamente. O homem que havia atirado caíra, seguido por um outro que se ergueu. O que ninguém sabia era que o homem agonizante não era um inimigo qualquer, mas o próprio pai de Camila, Maurício, que havia chegado em momento crítico para salvar sua filha. Surpresa e terror a invadiram. O que isso significava? A história que ela conhecia, tudo o que pensava que era, se desfez em um instante. Maurício, o pai que sempre a protegera, estava no meio disso tudo. Estava ele realmente lutando para salvá-la, ou era parte de algo muito mais sinistro? Enquanto todos giravam em torno do novo caos, Camila estava presa em um redemoinho de perguntas. Quem ela realmente era? O que ela significava em tudo isso? E mais importante, até onde sua família estava disposta a ir para mantê-la em segurança? A verdade estava se aproximando, mas as sombras ainda cobriam seus pensamentos. Ela precisava de respostas, e a noite estava longe de terminar. Camila estava paralisada, cercada pela verdade devastadora que é mentira, isso é impossível. Sentiu a mão fria do homem segurando seu braço, e a urgência do momento se intensificava. André estava ao seu lado, os olhos arregalados, a expressão misturando confusão e terror. Mãe, por favor, agora não, isso não pode ser. Os homens ao redor pareciam hesitar por um instante, mas a tensão no ar era palpável. Camila olhava de um para o outro e sentia o mundo desmoronar. O que estava acontecendo? Por que tudo isso? André, seu amor, estava no centro de um conflito que ela não compreendia. Seja quieta! Gritou um dos homens com um olhar ameaçador, e a voz dele partiu pouco controle que Camila ainda tinha. Ela queria gritar, queria lutar, mas a realidade a envolvia como uma armadilha. Ser levada arrancada de André. Não, isso não poderia ser assim. Mas antes que pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio como um raio em céu claro. A porta se abriu com força, e a figura de um homem emergiu. O rosto dele era familiar. Camila reconheceu imediatamente. Era Luca, um dos amigos de infância de seu pai. Camila, ele chamou, sua voz ressoando como um aviso. Saia! É uma armadilha! A cena congelou por um breve momento, e tudo parecia perder a cor. Os homens mascarados se voltaram para Luca, surpresos. Você aqui? O que está fazendo? Um deles perguntou, claramente alarmado. Luca não hesitou. Ele correu na direção de Camila, a determinação em seus olhos refletindo uma urgência que ela nunca tinha visto antes. Eles não são quem dizem ser. Você precisa ir, agora. Um dos homens se aproximou, mas antes que pudesse alcançar Luca, ele desferiu um soco rápido. Camila ficou paralisada, assistindo ao movimento veloz. Luca era forte, mas o número deles era avassalador. Enquanto isso, Camila se apercebeu que André estava quase sendo encurralado pelos outros. Estamos em perigo, Camila. Serão todos capturados. Luca gritou, enquanto lutava contra um dos homens. A fúria em seu rosto foi o indicativo de que ele não estava apenas defendendo a si mesmo. Ele lutava por ela. Vem comigo. A urgência na voz dele a tirou da sua paralisia. Camila olhou para André, e os olhos dela refletiam desespero. Ele estava cercado. André! Ela gritou. Por favor! Mas antes que pudesse se mover, a mulher, a mãe de André, ergueu a mão e gritou. Parem! É ele! É um traidor! O clima mudava instantaneamente. A revelação pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer, mãe? André ficou em choque, sua voz quase um sussurro. A cena virou um caos, a tensão crescendo.
Você não viu, meu filho? Ele é o responsável pela nossa fuga. Ele tem trabalhado contra nós. A mulher estava desesperada e as emoções eram palpáveis. Camila se afastou um pouco, cercada por uma verdade que não fazia sentido. O que era essa ligação? O que ela realmente sabia sobre André? O mundo de ilusões que havia construído estava desmoronando. E André, antes tão próximo, agora parecia um estranho. Camila, ele chamou, a voz embargada. Mas um dos homens segurava o braço dela, puxando para trás. Vamos! E assim, em meio ao caos, Camila começou a perder a noção do que realmente importava. Cada batida do coração de Camila ressoava como um tambor frenético. Desesperada, ela buscou uma saída, mas antes que pudesse se mover, ouviu um barulho ensurdecedor. Um novo tiro atravessou a sala e tudo ficou em câmera lenta. Luca caíra e o olhar de Camila se agarrou a ele, paralisado, enquanto o sangue se espalhava pelo chão. O pânico tomou conta. Luca, não! Gritou André, mas a visão do amigo derrubado fez Camila entender que as coisas eram muito mais complicadas. O homem que atirou não era um estranho. Era seu pai. Maurício estava ali, a ferida exposta. A cena parecia um filme de terror. Maurício estava num estado horrível. A expressão de desespero em seu rosto revelava uma verdade ainda mais chocante. Camila, eu não sabia que era você. Ele estava em pânico, tentando se levantar enquanto as mãos tremiam. O que exatamente estava acontecendo? Como se em resposta, a mulher que dizia ser a mãe de André desabou em lágrimas. Você fez isso, Maurício. Você colocou tudo em risco. O mundo de Camila começou a girar. Tudo o que pensava que sabia desmoronava em 1000 pedaços. André não era simplesmente o filho da mulher que queria proteger. E seu pai havia encenado essa luta, como se estivesse fugindo de algo maior e mais escabroso do que teria imaginado. Era uma guerra entre famílias, entre lealdades duvidosas. A sala ainda estava em alvoroço. Os homens hesitaram com a reviravolta, e Camila, diante de uma verdade devastadora, olhou incrédula, enquanto seu pai tentava se recuperar, braços abertos como um homem que soubesse que algo cataclísmico estava prestes a acontecer. Luca, não! O que você fez? A dor de André cortou como uma faca, e Camila não sabia mais se estava diante da realidade ou se tudo era uma ilusão. E enquanto essa nova camada de mistério se despojava, uma pergunta ficou martelando sua mente. Eles estavam todos interligados de formas que ela nunca poderia imaginar. E o destino estava prestes a se desdobrar. E o que significava amar André agora? Camila estava paralisada, cercada pela verdade devastadora que acabara de ouvir. A última palavra da mulher ecoava em sua mente como um tambor implacável. André é meu filho. O choque a atingia em ondas, enquanto a adrenalina e o medo entorpeciam seus sentidos. É mentira! Isso é impossível! Sentiu a mão fria do homem segurando seu braço, e a urgência do momento se intensificava. André estava ao seu lado, os olhos arregalados, a expressão misturando confusão e terror. Mãe, por favor, agora não! Isso não pode ser! Os homens que cercavam o lugar pareciam hesitar por um instante. Camila podia sentir o ar pesado com a tensão. Olhou para todos, vendo a confusão estampada nos rostos. O que estava acontecendo? Por que tudo isso? André, seu amor, estava no centro de um conflito que ela não compreendia. Seja quieta! Gritou um dos homens, e Camila quase sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Mas antes que pudesse reagir, um estrondo cortou o silêncio como um raio em um céu claro. A porta se abriu com força, e a figura de um homem emergiu. Era Luca, um dos amigos de infância de seu pai. Camila, ele chamou. Sua voz era um aviso, urgente e desesperado. Saia, é uma armadilha. E, com um movimento rápido, ele correu na direção dela.
enquanto os homens mascarados se voltavam surpresos. Você aqui? O que está fazendo? Um deles questionou, claramente alarmado. Luca não hesitou. Ele estava ali para proteger. Eles não são quem dizem ser. Você precisa ir agora. Camila ficou paralisada, assistindo ao tumulto. Luca era forte, mas os números estavam contra ele. Então, o homem que segurava seu braço o apertou mais forte, puxando-a para trás. Vamos! Desesperada, Camila olhou para André. Ela queria gritar, queria proteger aquele que amava. Mas a mulher que dizia ser a mãe de André, com lágrimas nos olhos, gritou. Parem! É ele! É um traidor! O clima mudou rapidamente. O olhar de André se encheu de desespero. O que você quer dizer, mãe? A voz dele tremia enquanto a cena virava um caos. Você não viu, meu filho? Ele está trabalhando contra nós. A mulher parecia perder o controle. Camila sentiu seu coração acelerar. O que era essa ligação? André, o homem que amava, estava no meio da confusão. Não pode ser verdade, ela gritou, entre confusa e apavorada. A sala estava uma bagunça. A tensão era palpável. Lucas se engajou em uma luta. Estamos em perigo, Camila. Ele gritou enquanto balançava um dos atacantes. Serão todos capturados. Então, do fundo da sala, um novo grito ecoou. Luca! André gritou, sua voz cortada pelo desespero. O momento foi congelado e o silêncio pesado, e então veio o estalo de um disparo. Todos olharam, paralisados. Uma sombra pairava no ar. A visão de Luca caindo, a expressão de dor no rosto, fez o coração de Camila afundar. Não! Gritou André. Mas a cena parecia uma película em câmera lenta. Maurício, seu pai, estava ali, pálido, com olhos arregalados. O que isso significava? E enquanto a sala vibrava com o eco da tragédia, uma expressão de horror estampou a face de Maurício. Ele olhou para a mulher e seus homens. Camila, eu não sabia que você estava aqui. Ele disse o tom entre medo e confusão. Camila ficou sem palavras. O que era tudo isso? Enquanto se recuperava do choque, uma nova voz surgiu. Maurício, você não pode ignorar o que fizemos. Essa vida vale menos do que você imagina. Era a mulher, mãe de André, e agora tudo parecia uma sinfonia de segredos. Não, você não compreende. Eu fiz o que era preciso. A voz de Maurício tremia. Ele estava se desintegrando. Então, em uma reviravolta que fez o coração de Camila parar, um dos homens se virou e arrancou a máscara. Era um conhecido da elite, alguém com quem ela havia crescido. As peças começaram a se encaixar. Em um desespero profundo, a mulher disse: Você não sabe, Camila. Você não é apenas filha de Maurício. Você é a chave para tudo isso. O que isso significava? Camila sentiu seu mundo girar mais uma vez. Todos estavam ligados de maneiras que ela não compreendia. E, finalmente, uma frase caiu como uma pedra em seu peito. Você é herdeira de um legado sombrio que deve ser protegido a qualquer custo. O choque ecoou na sala. A verdade revelada incomodava a cada segundo. Alguma coisa nesta história não estava certa. E como se o universo estivesse conspirando para levar tudo ao caos, uma sirene distante começou a tocar. O que veio a seguir? Camila se perguntou, enquanto o pânico se espalhava nas expressões ao seu redor. A noite estava longe de acabar, e um novo capítulo estava prestes a ser escrito, envolvendo segredos que ninguém poderia imaginar. As luzes da sala piscavam como se dançassem em sintonia com a tensão no ar. Camila estava perdida. O choque a envolvia como uma neblina espessa, enquanto cada uma das revelações ecoava na sua mente. André, isso não pode ser verdade. Ela olhava para o homem que amava, mas a expressão nos olhos dele era um misto de dor e confusão. O que você está dizendo, mãe? André balançava de um lado para outro, seu peito subindo e descendo com a respiração entrecortada. Havia algo mais em jogo, e todos ali podiam sentir isso. A paixão que Camila tinha por ele agora parecia esquisita,
Estranha. Como poderia ela amar alguém que estivesse ligado a um passado tão sombrio? Os homens ao redor hesitavam, a situação tão tensa que se podia sentir a eletricidade no ar. Luca, se levantando após o disparo, cambaleou um pouco, mas seu olhar estava firme. Camila, a verdade é mais perigosa do que parece. Você tem que entender isso. Cala a boca, Luca, gritou um dos homens, enquanto outro se preparava para avançar. Foi nesse instante que o verdadeiro capítulo da noite começou a se escrever. A mulher que dizia ser mãe de André ergueu as mãos em um gesto frenético. Espera. Não vamos perder mais tempo com isso. Sua voz mostrava urgência, como se tentasse salvar o que restava. Então, Maurício com dificuldade se levantou. Ele estava ferido, mas com o olhar focado na filha. Camila, eu fiz isso para te proteger. Eles estão atrás de você. E ele, André, não é o que parece. O olhar dele era uma mistura de amor e desespero. Camila sentiu seu coração acelerar. Papai, como assim? O que está acontecendo? As peças começaram a se encaixar em sua mente, mas ela não sabia se estava pronta para o que estava prestes a ouvir. Anos atrás, eu entrei em um jogo perigoso, um traiçoeiro, e tudo isso é uma parte da proteção que tentei oferecer. Você é importante nesse jogo, Camila. Seu amor pode estar mais conectado a isso do que imaginamos. A sala estava em tensão, o ar pesado com segredos que precisavam vir à tona. André então aproximou-se, seu olhar fixo no dela. Camila, eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Eu sou parte de algo que eu não entendo bem, mas quero te proteger. Sempre quis. Sua voz estava embargada e Camila sentiu um nó na garganta. Por favor, vamos sair daqui, gritou Luca, desesperado. Mas era tarde, pois um novo grupo de sombras surgira, formando uma barreira entre eles e a saída. Maurício gritou. Não! A verdade aqui pode ser a única esperança que temos. E todos pararam. A tensão agora substituída pela urgência de uma decisão. Camila olhou para André, seu coração pesando. Eu não sei o que acreditar, mas eu sei que te amo. E ao dizer isso, ela sentiu que alguma coisa mudou. A conexão era forte, mais poderosa do que os medos que a cercavam. As luzes novamente brilham, mas agora como um sinal de esperança. Se você realmente me ama, vamos enfrentar isso juntos. Era uma promessa silenciosa entre eles. Um pacto ou talvez um voto de coragem. Então vamos, e tempo está acabando. Luca insistiu, e Maurício assentiu. As peças estavam se montando, e cada um deles sabia que era agora ou nunca. Camila puxou André pelo braço, e juntos iniciaram uma corrida. Os homens começaram a se mover, mas uma onda de determinação inundou a sala. Com cada passo, a verdade se tornava mais clara. Não era apenas sobre eles, mas sobre um futuro que se desdobrava, cheio de incertezas e talvez uma luz no fim do túnel. Mas a jornada estava longe de terminar. Mistérios permaneciam e novas sombras se formavam. Ao virar a esquina, a visão da cidade se abria à frente, e os desafios se multiplicavam. Diriam que era o fim, mas Camila nunca acreditou. E assim, enquanto corriam em direção ao desconhecido, uma pergunta pairava no ar. O que os aguardava? Um amor que poderia superar tudo ou um destino sombrio que estavam prestes a descobrir? E aqui, querido leitor, é onde você entra. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer este conteúdo chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.